galegonoticias.com.br. Olá, toda a minha Bahia, Salvador, em especial o subúrbio ferroviário. Hoje aqui na nossa bancada, um convidado mais que especial. Ele é advogado, presidente do PDT Jovem do estado da Bahia, tesoureiro do PDT estadual e secretário de formação política da direção nacional do PDT de Brizola, Carlos Brasileiro. É com você, meu amigo, seja bem-vindo, sinta-se em casa, porque as portas estão abertas. Galego, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, depois dessa amizade que a gente vem desenvolvendo para falar de política, de gestão, falar da Bahia, falar de Salvador, do subúrbio. Eu sou um advogado recém-formado, tirei minha OAB esse ano, mas já estou na política e no PDT há algum tempo. Me filiei ao PDT lá no final de 2018, início de 2019, depois daquela leva que veio Ciro Gomes para o partido, foi aquela candidatura de Ciro que ele teve mais votos, recentemente, e estou aí ao lado do nosso presidente Félix Mendonça desde 2022 para cá, tentando trabalhar para fazer o PDT da Bahia cada vez mais forte, cada vez maior, porque é o nosso ideal, é o nosso partido, é onde a gente acredita, é onde a gente trabalha. Rapaz, deputado federal Félix Mendonça, mando os meus abraços para ele, É um deputado que sempre tem desenvolvido um projeto muito importante dentro do estado da Bahia. Carlos Brasileiro, vamos lá, a pergunta agora que não quer calar. Como você avalia esse cenário político? Porque assim, está repercutindo nas mídias hoje que há uma possível saída, aconteceu, do deputado Félix Mendonça, do PDT do estado da Bahia, da base do ex-prefeito Assemineto, que vai concorrer à eleição para governo do estado da Bahia. Como é que você faz essa analogia, como é que você avalia essa saída? E tem também que o PDT tem a vice-prefeita Ana Paula Matos, que está lá, na base hoje. Eu fico imaginando assim, às vezes, o choque que deve estar sendo tanto emocional quanto político na vida da vice-prefeita e também sobre a saída do Félix Mendonça. Olha, Galego, eu já imaginava que uma das perguntas que você poderia me fazer hoje seria essa. É um assunto delicado, mas a gente tem tratado da melhor maneira possível, Eu costumo dizer que Félix, ele tem muita paciência para fazer as coisas, muito cuidado. Então, a gente tem feito uma transição de forma respeitosa, Depois que a saída da base do prefeito Bruno Reis foi anunciada, já houve uma renovação da direção estadual do PDT, e se você observar, o nome de Ana Paula continua lá, o nome do deputado federal Léo Prates continua lá, porque, apesar das divergências políticas, nós fizemos bons amigos, Eu tenho uma relação de muito respeito e carinho por Ana Paula, uma relação muito profícua também. Uma boa gestora. Com Léo, sem dúvida, A melhor vice-prefeita do Brasil, a gente falou isso durante muito tempo, e se isso está nas minhas redes sociais, eu não vou agora, Porque o PDT deixou de estar com o Bruno. Eu vou dizer não, agora a Ana Paula já não é mais boa pra gente. A Ana Paula foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Sim. Então, foi uma pessoa que foi abonada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. É uma pessoa que tem um respaldo muito grande entre nós e nós temos um carinho muito grande por ela, assim como o Léo, assim como o deputado estadual Emerson Penalva, assim como os 4 vereadores da capital, que nesse processo de transição entenderam que o grupo político que eles pretendem continuar será o grupo político do prefeito Bruno Reis, do ex-prefeito Assemineto. A gente respeita, mas o PDT decidiu caminhar diferente por uma série de questões, então a gente deve seguir caminhos diferentes, mas preservando uma relação de amizade, uma relação de respeito e uma relação política saudável, porque as portas continuam abertas de ambos os lados. Inclusive, há uma grande repercussão aqui dentro do subúrbio, que a Ana Paula está cotada a ser prefeita de Salvador. Esse é um desejo de todo o povo suburbano. Eu falo isso porque eu moro no subúrbio, nascido e criado, e ando muito nas comunidades, nas periferias, e ela hoje tem se tornado uma grande referência, aqui dentro de Salvador, para ser a possível sucessora de Bruno Reis. Só que como tem aquela questão lá, dos impasses dentro do União Brasil, todo mundo quer ser cacique, como diz meu avô, eu acredito que isso possa
né, trazer um pouco de impedimento para a possível candidatura dela a prefeita de Salvador. E também nós temos aí outro nome, né, que assim, eu particularmente, vou ser sincero, não ouço esses comentários dentro do subúrbio, mas ventilou na imprensa que é o desejo de Léo Prates ser candidato a prefeito, né, de Salvador. Carlos Brasileiro, eu queria falar agora sobre a blindagem da PEC. A PEC da blindagem, ao contrário, perdão. Pode falar. O que é que você acha, você como advogado? Inclusive, Félix Mendonça votou a favor da PEC da blindagem. E isso causou um reboliço, reviravolta, né? Como é que você avalia isso, né? Galego, eu sou contra a PEC da blindagem. Nós, da juventude do PDT, nos posicionamos, inclusive, antes mesmo da direção nacional do partido, contra a PEC. Então, quando a gente viu que vários deputados do partido, de muitos anos de partido, não só Félix, como André Figueiredo, que foi da juventude do PDT, hoje é deputado federal pelo partido, e outros, né, Mário Benevides Filho, deputado federal pelo Ceará, que é muito coerente também, votaram a favor da PEC. A gente fez uma reflexão na direção nacional da juventude sobre a razão disso ter acontecido, já que aquela PEC significava um verdadeiro retrocesso. E depois eu ouvi do próprio Félix que aquilo foi uma negociação complexa que envolvia ali na Câmara dos Deputados interesses do governo, da oposição e do Centrão, né, da presidência da Câmara também. Então, o acordo era aprovar a PEC da blindagem para dar uma segurada na PEC, não sei se necessariamente é no formato de PEC legislativo, mas na anistia, e fazer com que todo mundo saísse feliz. Então, os deputados do PDT, como Félix e Léo Prates, que votaram, estavam seguindo um direcionamento dado não só pela bancada do partido, que orientou o voto sim, mas pelo próprio governo, né? Só que nem todos os deputados da base do governo e nem todos os deputados do próprio PT votaram a favor como havia sido deliberado. E depois a resposta da sociedade veio na rua. Eu estive nas manifestações contra a PEC da blindagem e estaria de novo caso fosse necessário. A PEC foi enterrada e a gente fica feliz que a sociedade brasileira seja capaz a voz do povo é a voz de Deus, né? Exatamente. Ditado, né? E a voz do povo é a voz da democracia. Também. Então, a gente foi às ruas e disse: esse tipo de retrocesso não. Se criar uma casta diferenciada que não pode ser investigada, faz muito mal. Não vamos trabalhar dessa forma. E aí a Câmara sentiu, vários deputados manifestaram seu arrependimento, alguns alegaram ter votado por engano, mas PEC da blindagem com certeza não. Como é que você avalia, né, a situação de Bolsonaro, que hoje responde processo, né, por tentar, né, dar o golpe na sociedade brasileira? É isso. É bem polêmico o tema, mas é muito gostoso de Pode discutir. ficar à vontade, eu te falei que não fujo de polêmica. Veja bem, o PDT foi o primeiro partido que enfrentou Bolsonaro judicialmente. Antes de começar essa série de investigações que levaram à condenação dele para ser preso, inclusive, por 27 anos, a gente já tinha colocado Bolsonaro para responder à Justiça Eleitoral e Bolsonaro já estava inelegível. Isso foi uma ação movida pelo PDT. A condenação de Bolsonaro à inelegibilidade foi uma ação que foi iniciativa de nós, trabalhistas. Então tudo começou através do PDT, judicialmente. Judicialmente, nesse aspecto da capacidade eleitoral dele, com certeza. Então veja, eu acho que Bolsonaro tem cometido sucessivos erros do ponto de vista de estratégia política. E aqui eu não estou avaliando ele ideologicamente, porque eu tenho sérias críticas, mas veja, as ações que Bolsonaro e seus parceiros têm tomado têm resultado desde 2022, inclusive, num efeito reverso, né? Eu acho que à medida que Bolsonaro radicaliza determinadas atitudes, ele acaba favorecendo o seu principal adversário, que é o presidente Lula. Então, em 2022, se determinados comportamentos não tivessem acontecido, determinadas falas, talvez ali se na gestão da pandemia a vacina tivesse chegado no tempo que tinha que chegar, fosse seguido os protocolos de segurança e o que a ciência dizia, Bolsonaro ainda fosse presidente. Mas a forma como ele se comportou favoreceu a oposição. E agora, mais uma vez, Bolsonaro foi para tentar fazer esse movimento contrário ao Brasil,
capitaneado inclusive pelo seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, que foi ao estrangeiro para fazer com que o Brasil fosse taxado, para prejudicar a nossa economia, para prejudicar o agronegócio. Então, essa tentativa jogou mais uma vez a opinião pública no colo de Lula. E o presidente Lula hoje vive a sua melhor fase. Já fez as pazes com Trump, já está alinhando, e acabou que o saldo político dessa movimentação, que era para prejudicar Lula, era para prejudicar o Brasil, ajudou tanto a Lula quanto ajudou ao Brasil, e no final das contas a gente vai ter quem vai sair como prejudicado. Querendo ou não, Bolsonaro. Querendo ou não, ele ajudou o inimigo dele a crescer, né? Exatamente. Então eu acho que nesse aspecto seria um caso de reavaliar a própria estratégia política que tem sido tomada, porque pelo menos para a maior parte da sociedade brasileira é nítido que isso não está funcionando. Carlos, você é uma pessoa jovem, inteligente. Obrigado. Não estou aqui puxando o saco, mas essa é a realidade que, através de um papo que eu bati com ele aqui, a gente pode perceber na fala dele, no nível de intelectualidade dele. Carlos, o PDT hoje, ele está aliado ao governo Jerônimo Rodrigues. E o governo Jerônimo Rodrigues, ele tem sido avaliado em alguns momentos bons e outros momentos ruins. Vamos falar aqui da saúde, que é uma das principais causas que afeta principalmente o povo do subúrbio. Nós temos hoje, uma grande necessidade aqui na saúde do subúrbio ferroviário, do povo do subúrbio. Como é que você avalia, o governo Jerônimo Rodrigues na questão da saúde, principalmente na regulação médica, que infelizmente tem levado muitas vidas a óbito? Que inclusive eu estive com o governador Jerônimo Rodrigues e ele colocou praticamente a culpa no sistema básico de saúde, que é gerido pelo prefeito Bruno Reis. Na sua concepção, no seu haver, como é que você avalia a questão da saúde em geral do estado da Bahia? Não só do subúrbio, dos interiores, em geral. Falta mais a presença do governo do estado, mais investimento, Como é que você faz essa breve avaliação? Olha, Galego, eu faço uma discussão que não se restringe só ao governo do estado. Sim, sim. O governo do estado tem um orçamento grande, importante, tem uma tarefa fundamental nesse aspecto da administração pública no que diz respeito à saúde, mas eu acho que os direitos sociais no Brasil e o direito à saúde figura nesse polo, estão prejudicados de uma forma geral, não só por conta do governo do estado ou por conta da prefeitura de Salvador ou das prefeituras do interior do estado, mas porque o orçamento brasileiro ele não se comporta da forma como deveria entre as suas principais áreas. Então, a saúde recebe muito menos do que deveria receber. Eu fiz uma monografia na minha faculdade que foi voltada justamente para esse tema. Então, o que eu discuto é: o Brasil tira dinheiro de pobre através dos impostos para dar dinheiro para rico através do orçamento, principalmente através da dívida pública e dos juros da dívida pública. E isso não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff ou Fernando Henrique Cardoso. Isso vem acontecendo há 30 anos, desde que a gente resolveu o problema da nossa hiperinflação. A gente veio ali com o real. O que é que se transformou na máquina de ganhar dinheiro dos super ricos do Brasil? O orçamento público. O orçamento público, ele é a máquina de tirar dinheiro de pobre para dar dinheiro para rico no nosso país. A saúde acontece dessa forma. Então, a gente vai ter um orçamento da saúde aí figurando como uma das maiores taxas de investimento. A gente vai ter aí entre 4% e 5% do orçamento. Mas veja, 4% e 5% parece muito. Quanto é destinado à dívida pública todos os anos? 40%, 50%. Então são 10 vezes o orçamento da saúde de uma dívida que nunca foi auditada e que tem a taxa de juros mais alta do mundo. Só tem um país que tem uma taxa de juros mais alta do que a do Brasil: a Rússia, que está em guerra. Então a economia de guerra não pode ser parâmetro. Não pode. No mundo real, nas condições normais de temperatura e pressão, quem é que tem a maior taxa de juros do mundo? O nosso país. O nosso país. De forma completamente justificada, e isso eu critico
com razão e com muita tranquilidade, o governo federal, não só na figura do presidente Lula, porque Bolsonaro fez a mesma coisa, Temer fez a mesma coisa, Dilma fez a mesma coisa, e Lula lá atrás, nos seus primeiros 2 governos, também seguiu pelo mesmo caminho. O Brasil tem sido essa máquina de transferir dinheiro de pobre para rico, é o que eu chamo de Robin Hood ao contrário. Você falando sobre taxa de juros aí, eu hoje particularmente não tenho coragem de financiar mais um veículo. Porque você vai comprar um veículo, você paga 2,5 veículos, né? Instalou recentemente uma fábrica de veículos aqui na Bahia, em Camaçari, a BYD, não tem problema falar o nome aqui. Nenhum. Só que assim, isento de IPVA, mas quando você vai ver o valor do veículo, ali não é veículo para pobre ter. Eu particularmente penso isso, né? Um veículo básico, R$110 mil, né? Então, ou seja... Impagável, né? Contrapartida, o imposto é altíssimo. Qual é o pobre que vai ter condições de ter hoje um BYD? Não tem. Se eu for financiar, eu tenho que dar uma entrada de 50%. Quando vou financiar, o carro sai 2,5 o valor do veículo. Então, assim, eu acredito que o governo Lula tem que ter um olhar especial com relação a essa questão dos juros, né? Dessas taxas, juntamente com o governo do estado, que envolve toda a cadeia política, né? Toda a economia, seja ela estadual, né? Em toda a esfera. E assim, hoje tá difícil, meu amigo, para um pobre chegar ali e comprar um carro zero. Galego, eu vou te dizer, nesse meio da política a gente conhece muita gente, inclusive empresários de vários ramos. Eu conheci um empresário do agro que falou para mim o seguinte: eu mato 44 animais por dia, certo? E por que eu não mato mais hoje? Porque eu não tenho espaço. E por que eu não construo mais? Eu não tenho lucro? Eu tenho lucro. Mas para construir mais, para eu ter mais estrutura, para eu ter galpões, para eu ter tudo, eu preciso investir. Para eu investir, eu preciso tomar dinheiro emprestado. Quando eu vou tomar dinheiro emprestado, eu olho a taxa de juros. 15% ao ano. Não compensa. Não vou tomar. Vou deixar meu negócio desse tamanho. Se essa taxa de juros estivesse mais baixa, o que ia acontecer? Esse cara ia tomar um empréstimo, ele ia conseguir fazer os investimentos, isso ia gerar movimentação na economia, isso ia gerar empregos, isso ia gerar tudo que o país precisa, isso ia gerar mais produto, o que barateia o preço. Então, veja, a taxa de juros mais alta do mundo é, junto com o orçamento destinado quase que 50% para a dívida pública, o principal problema do Brasil. Enquanto nós não resolvermos taxa de juros alta e enquanto nós não resolvermos dívida pública da forma como está no orçamento hoje, o Brasil não vai caminhar da forma como pode e da forma como precisa. E agora eu queria que você me respondesse uma pergunta. O que é que você acha da postura do Alexandre de Moraes? Boa, essa é bem polêmica. O pessoal fala que ele é o terror dos políticos, né? Veja, Galego, eu acho que a postura de Alexandre de Moraes não se restringe a ele. Eu acho que a academia, né, as faculdades de direito, os grandes estudiosos, os doutrinadores, juízes, vêm debatendo há muito tempo a forma como o Supremo Tribunal Federal tem exercido um papel político em determinadas questões. Eu não sou aqui, Alexandre de Moraes preso amanhã, ditadura do judiciário, sim. Não é sobre isso. Com certeza. Mas acho que a gente precisa debater de forma inteligente os papéis dos poderes da República. Não estou falando aqui do caso de Bolsonaro. Sim. Não é sobre isso. É sobre qual é o papel do STF segundo a Constituição. O STF não está ali para legislar. Isso. E eu acho que a forma como o judiciário ganhou força e tamanho nos últimos anos no Brasil, e aí eu não estou falando de 2018 para cá, eu estou falando dos anos 2000 para cá, ela se deve a uma falha da política. Eu acho que a política tem deixado um vácuo que faz com que o judiciário acabe ocupando. Também, então, se ele não tomasse a rédea das coisas, o país poderia descer, né, por água abaixo. Exatamente. Né? Tem que ter alguém retado ali para segurar o... Mas aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa qualificar a política, né? A gente precisa renovar a política. Justo. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados, de 88 para cá, nunca fez uma lei, nunca debateu nada para regulamentar. Eu não estou dizendo como tinha que ser, mas você precisava regulamentar uma coisa que é evidente na sociedade, que é o crime de homofobia. O que foi que aconteceu? O STF, depois da inércia do Legislativo durante quase 40 anos, teve que regulamentar esse crime
equiparando ao crime de homofobia ao crime de racismo. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados foi incapaz de debater o tema. Então, essa inércia da política, quando a política erra, outros setores crescem. Quando a política se coloca numa posição que não é a dela, outros setores crescem. Então, é a política que tem que tomar as decisões. Eu não acho que o ministro do STF tem que estar aí emitindo opinião sobre a vida do povo brasileiro, sobre saúde, sobre educação, sobre... O ministro do STF tem que ser um cara neutro, tem que ser um cara sóbrio, tem que ser um cara que o que ele disser vai ser respeitado, porque ele está ali numa posição incólume, de imparcialidade. Só que... Mas eu acredito que é difícil, né? Porque hoje, para o cara ser o ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, é através de indicação do presidente, não é isso? Então, mas a indicação do presidente é aprovada pelo Senado Federal. Eu não acredito que vai haver imparcialidade, né, do ministro quando ele é indicado por um outro político. No meu ponto de vista, eu defenderia os concursos, os famosos concursos públicos, independente da política. Não sei se você concordaria isso comigo. Eu não sei se é o caso, Galego, porque o presidente indica, mas como eu te falei, é o Senado que aprova ou desaprova. Então o Senado Federal, que justamente é composto ali, né, por um grupo muito menor do que a Câmara dos Deputados, está ali cercado de ex-governadores de estado, ex-ministros de estado, pessoas que têm mais tempo na política. A própria faixa de idade de pessoas que estão no Senado são de homens e mulheres mais velhos, né? Então, a gente deveria ter o quê? O crivo do Senado deveria significar uma sabatina séria. A gente não deveria já, quando o presidente da República indica Flávio Dino vai ser ministro do STF, aqui dando como exemplo que foi recente. Ou Zanin, que foi advogado de Lula, sim, vai ser ministro do STF. O cara já é ministro. A sabatina do Senado, na prática, é só cara crachá. A gente sabe que vai ser aprovado. É disso que eu tô falando. Então, o Senado deveria exercer um papel político na República diferente do que exerce hoje. Porque eu acho que a indicação do presidente, ela é válida. Eu não mudaria. Não colocaria para ser concurso público. Compreendo. Mas o presidente pode indicar quem ele quiser. Quem tem o papel de fiscalizar essa indicação, de filtrar essa indicação, é o Senado. Não é o Senado aprovar tudo que vem de lá para cá. Qualquer absurdo jurídico que vier de lá para cá para ser ministro do STF passa. Eu acho que é esse processo que empobrece as indicações. Porque o crivo do Senado deveria ser um funil, não deveria ser uma garrafa PET desse tamanho que tudo que vem do Palácio do Planalto para o Senado passa. Mas você me perguntou sobre Alexandre de Moraes. Eu acho que ele exerceu, em meio a essa dificuldade jurídica que vivenciou o país, tentativas de golpe de Estado, um papel importante entre os poderes da República para a manutenção da nossa democracia. Mas, para além da atuação dele, eu acho que a gente precisa revisar, né, o sobrepesamento aí da atuação dos poderes da República. O que é que compete à Câmara e ao Senado, o que é que compete à Presidência da República, ao Poder Executivo, e o que é que compete ao STF e a todo o Poder Judiciário. Eu acho que o debate ele é mais amplo do que a figura de Alexandre de Moraes. galegonoticias.com.br, muitos assuntos aqui para falar com o Carlos Brasileiro, né? E já estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi muito rápido. Esse bate-papo maravilhoso. E, Carlos Brasileiro, suas considerações finais ao nosso público que estão nos assistindo agora. Se prepare que você vai vir aqui outras vezes, viu? Eu já aceito desde já o convite. Minhas considerações finais, eu quero convidar as pessoas a pensar. Quero convidar o eleitor a fazer considerações junto comigo. Olhe para aquela câmera ali, pode olhar. Isso. Eu assino essa semana no Bahia Notícias um artigo que é um abre aspas do senador Otto Alencar, que recentemente falou assim: só se fala em política, em politicagem. E eu convido que o eleitor dê uma lida nesse artigo. Vamos falar de projeto, vamos falar de projeto para a Bahia, vamos falar de política com P maiúsculo, porque a política ela não é só entrega, a política não é só emenda, a política não é só troca de favores. A política é pensar o Estado. Nós precisamos renovar a política, nós precisamos pensar a política de forma séria. Porque
coloquei até nesse artigo, Galego, a seguinte aspas, né? Eu escrevi dessa forma: se diante de alguém que se aproxima de você e lhe oferece R$200 para tomar todas as decisões importantes da sua vida por 4 anos, o eleitor reagir dizendo que sim, a nossa democracia falhou. O problema é que as pessoas não se veem diante desse dilema. As pessoas não compreendem que é isso que elas estão fazendo quando elas, por exemplo, vendem o voto. Porque quando o político compra o seu voto, que é o seu direito, que foi conquistado com muita luta ao longo de anos, você não está vendendo ali um mero voto. Você está vendendo, seja na esfera do seu município, seja na esfera do seu estado, seja na Câmara ou no Senado, para governador da Bahia, você está vendendo todas as decisões importantes que vão ser tomadas a respeito da sua vida e da sua família durante os próximos 4 anos. galegonoticias.com.br, só me queira bem que não custa nada, e até o próximo podcast do Galego Notícias. Valeu, Galego! Um abraço! É Galego Notícias, sempre aqui do seu lado, sempre